Bom, vamos dar início hoje, então, à aula de hermenêutica teológica, a primeira aula dessa disciplina do curso teológico. Então, vamos começar definindo o que é hermenêutica teológica, o que é hermenêutica, e, claro, hermenêutica teológica porque vai aplicar-se ao estudo da divindade, ao estudo de Deus, e essa disciplina também, muitos seminários, ela é chamada de hermenêutica bíblica. Eu chamei de teológica para ficar mais abrangente, estudar todas as teologias. O material didático diz: hermenêutica é definida pelo dicionário Aurélio como a arte de interpretar textos. O termo hermenêutica origina-se do termo grego hermeneuo, que significa interpretar. Então, o básico esse texto, é claro que essa expressão hermenêutica, ela vai ter diversas aplicações, porém, ela significa interpretar. Esse é o significado de hermenêutica. Ela é muito semelhante à exegeses, né? Sendo que o termo exegeses no grego, normalmente ele traz o significado de explicar. E normalmente eu até defino assim: a hermenêutica, se você tem algo a ser feito, a hermenêutica ela vai te ajudar a interpretar o que precisa ser feito, interpretar o que precisa ser feito. E a exegese vai te ajudar a explicar a outro o que precisa ser feito. Então, é questão de interpretação e explicação. Então, hermenêutica e exegese, elas andam juntas. Continuando a definição do material didático, que diz: a hermenêutica que trata da interpretação bíblica é chamada de hermenêutica sacra, ou sagrada, religiosa, teológica. O termo hermeneuem deriva do grego herma, que eram pedras usadas para indicar o caminho. Até hoje, em locais assim mais do interior, os povos antigos ainda usam isso, mas no Brasil também. Pessoas que fazem grandes caminhadas, às vezes entre uma cidade e outra, às vezes em locais de montanha, onde não tem uma trilha muito fixa, é comum eles colocarem pedras, às vezes até no formato de uma seta, indicando o caminho para outra pessoa que venha depois dele. Então, surgia exatamente desse termo herma. Às vezes eles usavam seta, às vezes usavam totem, né, indicando, ou seja, uma pedra sobre a outra, indicando essa é a direção que deve ser seguida. Então, como aquelas pedras ajudavam a interpretar o caminho correto, de herma, então, veio o termo hermenêutica. Alguns colocam também que hermenêutica viria de Hermes, o deus da interpretação. É difícil você identificar a origem, né, como surgiu primeiramente essa aplicação, a criação dessa divindade, literalmente isso, né? A criação de uma divindade chamada Hermes. Porém, o mais provável é que na linguagem antiga de 1100 a.C., pelo menos mais ou menos o tempo que se atribui ao surgimento dos gregos, 1100, 1500 a.C., certamente eles já usavam o termo herma, de interpretar, né, hermenêutica, e depois foram surgindo os deuses na mitologia grega, que vão surgir, muitos deles ali, pelo menos na escrita, cerca de 600 anos antes de Cristo, e aí criaram esse deus chamado Hermes, que seria o deus da interpretação. O material didático prossegue: o objetivo da hermenêutica é identificar o verdadeiro significado de um texto, ou interpretar o texto corretamente. Então, se existe, claro, um texto, mas você não vai aplicar só um texto. Se você vê uma peça de teatro, se você vê um filme,
ou então se você viu um acontecimento, um diálogo entre duas pessoas, porque uma ou algumas pessoas estavam fazendo algo, como interpretar corretamente o que está acontecendo. Então, a hermenêutica é isso, é você exatamente trabalhar, e aí nós vamos conhecer regras, né, ok, que foram desenvolvidas com o tempo, para exatamente nós podermos interpretar mais corretamente cada evento, cada texto lido, às vezes cada filme, cada peça de teatro. O objetivo da hermenêutica sacra é identificar a verdadeira mensagem espiritual de um texto. Claro que nós podemos interpretar um texto no sentido etimológico, o significado de cada palavra, mas a partir daquelas palavras nós também temos que ver uma mensagem espiritual, porque a Bíblia não é simplesmente uma literatura, ela é uma literatura com uma mensagem espiritual para a nossa alma, descrevendo o futuro da humanidade, descrevendo o plano de Deus, descrevendo a sobrevivência da igreja, tudo ligado ao mundo espiritual. Bom, um versículo interessante para nós vermos onde aparece o termo hermenêutica, e são diversos textos que você vê na Bíblia, por exemplo, Mateus 1:23, que diz que ele será chamado Emanuel. E no texto grego mesmo traz Emanuel, traduzido é Deus conosco. Então o termo ali traduzido é hermeneuem. Então esse texto poderia ser traduzido, né, para nós. Emanuel interpreta-se por Deus conosco. Mas as nossas traduções utilizaram Emanuel, traduzido é Deus conosco. Então, traduzido aí a tradução desse termo hermeneuem. Aparece, por exemplo, em Marcos 5:41, lá Jesus toma a menina pela mão e lhe diz, Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, levanta-te. Então, o termo aí também traduzido, no original grego, nós temos exatamente o termo hermeneuem. E assim aparece diversas vezes na Bíblia. Agora, um termo bem interessante que eu gostaria de ler com vocês é Hebreus capítulo 7, versículo 2. Nesse texto, o termo hermeneuem, ele é traduzido por interpretação. E é o sentido assim mais literal do termo hermenêutica. Então veja, Hebreus capítulo 7, versículo 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Está falando de Melquisedeque, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E primeiramente é por interpretação. Então, esse rei de Salém, ele é por hermeneuem no grego, por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então, esse Melquisedeque, o autor dos Hebreus diz que ele é por interpretação. Então, no original grego, o termo que se traduz aqui por interpretação é exatamente o termo hermeneuem. Um outro texto também, para vocês poderem anotar, é o termo Levíticos 24, versículo 27. Esse versículo, ele relata o momento em que Jesus está andando e explicando e depois comendo pão com dois discípulos no caminho de Emaús, da cidade de Emaús. E em Lucas 24, 27 diz, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes. Esse explicáveis, no grego, está o termo hermeneuem. Então, ele poderia ser traduzido assim, começando por Moisés e por todos os profetas, interpretava-lhes
o que dele se achava em todas as Escrituras, ok? Então, o explicar, hermeneu é praticamente um sinônimo de explicar, mas o termo exegese, que normalmente se traduz por explicar, é melhor traduzido por explicar, né? Então, esse texto aí poderia, na verdade, estar dito que Jesus lhes interpretava as Escrituras e mostrava como ele, então, aparecia nas Escrituras.